Alô galera, final de jogo aqui no Allianz Parque. Mais uma vez o torcedor do Santos deixa o estádio decepcionado, frustrado. O torcedor do Santos compareceu, mais de 35 mil pessoas vieram assistir a essa partida do Santos, que jogou como mandante aqui, mas não teve condição de superar a boa marcação, a boa organização da equipe do Ceará. Amargou um 0-0 que deixa a equipe afundada ainda mais na zona de rebaixamento, com apenas 5 pontos conquistados em 8 jogos. É o pior início de campanha do Santos num campeonato brasileiro, em toda a história do campeonato brasileiro. É algo realmente muito preocupante, deixa o torcedor do Santos aí atento, preocupado, sabe que esse time precisa melhorar e melhorar muito. Esse 0-0 hoje foi resultado de uma equipe que trabalhou a semana inteira, que treinou, que teve a semana livre para treinar e não conseguiu mostrar algo melhor do que vinha fazendo. O Santos fez um jogo equilibrado com o Ceará no primeiro tempo, no segundo tempo foi melhor com as mudanças, mas não foi o suficiente para conseguir a vitória. Alguns jogadores individualmente também estão devendo demais. O atacante Tiquinho teve as melhores oportunidades do Santos para fazer o gol, não conseguiu, finalizou mal, e o Santos, muito por conta disso, muito por conta de erros de finalização também, acaba aí amargando mais um resultado péssimo nesta campanha, muito ruim neste início de Campeonato Brasileiro. Já se vão aí 8 rodadas, é quase a metade do primeiro turno, então é hora sim de ligar o sinal de alerta, de reagir. O Santos não pode se conformar apenas em brigar contra rebaixamento. O Santos tem que buscar algo mais importante nessa competição, mas por enquanto a única coisa que o torcedor do Santos pensa é em luta contra rebaixamento. Afinal de contas, o Santos continua aí afundado na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna, permanece na vice-lanterna da competição, à frente só do Sport, que nesta rodada também perdeu, foi goleado pelo Cruzeiro. Resultado péssimo, resultado muito ruim. E de quem é a culpa? Além das falhas de finalizações, especialmente falhas do Tiquinho, do centroavante da equipe, eu acho que o técnico Kleber Xavier errou na forma como ele colocou o time para jogar neste primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi pior porque o Santos não tinha meio de campo. O Rollheiser atuou como atacante pelo lado direito, função que aqui no Santos ele não conseguiu desempenhar bem. O Rollheiser, nas suas melhores atuações pelo Santos, sempre foi jogando pelo meio, mais centralizado, com mais movimentação, mais solto. Isso aconteceu no segundo tempo. Foi um dos motivos que fizeram com que o Santos melhorasse no segundo tempo. No primeiro tempo, com o Rollheiser aberto pelo lado direito, o Santos jogou praticamente com 2 atacantes enfiados, o Tiquinho e o Tassiano, e o Soteldo do lado esquerdo. Isso deixou um buraco no meio de campo do Santos. O Santos não tinha criação. Hoje o time no primeiro tempo, o jogador no primeiro tempo que mais armou a equipe foi o Rincon, que é primeiro volante. Pois é, um esquema, um posicionamento que não deu certo, e o técnico Kleber Xavier deixou isso acontecer durante todo o primeiro tempo. Não percebeu que o Santos estava realmente muito previsível e com um buraco no meio de campo, com o Rollheiser subutilizado do lado direito, deixou para mexer na equipe apenas na segunda etapa. E aí quando ele troca, quando ele faz as mudanças, quando ele coloca o Rollheiser para o meio, quando o Barreal entra no lugar do Tassiano e joga pelo lado direito, e também depois entrou o Léo Godoy, mas o Léo Godoy foi uma substituição mais por conta aí, físicos do Adelan, que está voltando também, voltou ao time há pouco tempo, então talvez por isso que ele tenha optado pela entrada do Léo Godoy. Mas só a mudança de posição do Rollheiser e a entrada do Barreal já fez o time melhorar bastante. E aí o Santos foi para cima, amassou a equipe do Ceará, mas não teve competência. Os jogadores de frente não souberam, não conseguiram finalizar da melhor forma, e o Santos não conseguiu abrir o placar. Depois entrou o David Washington, ele apelou aí para um 4-2-4 com apenas 2 jogadores fazendo ali a proteção da defesa, o Rincon e o Rollheiser. Depois ele tirou
o Rincon colocou o Zé Rafael, entrou também o Veron, né, na equipe. Enfim, o Santos fez outras mudanças, ele jogou o time todo para frente, mas não conseguiu superar a boa marcação da equipe do Ceará, que no segundo tempo, principalmente na metade do segundo tempo para o final do jogo, se preocupou só em marcar, em manter o resultado e conseguiu. O David Washington ainda teve uma última chance no finalzinho do jogo, ele acabou ali sendo derrubado pelo zagueiro da equipe do Ceará. Inicialmente o árbitro deu falta, depois voltou atrás por conta do auxílio do VAR, tirou o cartão vermelho, ele tinha aplicado o cartão vermelho no jogador do Ceará, mas depois cancelou a falta, cancelou o cartão vermelho, mas o David Washington poderia ter tido um pouquinho mais de velocidade para superar a marcação, e aí ele ficaria cara a cara com o goleiro para finalizar. Essa foi a última oportunidade do Santos no segundo tempo e o Santos não conseguiu chegar ao gol. Agora o Santos vai ter aí mais uma semana para trabalhar e depois enfrenta o Corinthians, outro jogo dificílimo, por isso que era muito importante que o Santos vencesse hoje para ganhar moral, para chegar com uma situação na tabela um pouco mais tranquila, para enfrentar o rival no seu estádio, né? O Santos vai jogar fora contra o Corinthians, vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo dificílimo, e vai ter que ir mais pressionado do que nunca. A torcida aqui ao final do jogo, claro, protestou, torcedores criticaram o presidente Marcelo Teixeira, criticaram alguns jogadores, mas não adianta, né? Agora o Santos tem que se virar, tem que melhorar de qualquer jeito, vai ter uma semana muito difícil, muito pressionada até chegar o clássico contra o Corinthians e depois vai ter aí uma sequência de jogos muito dura também, contra Botafogo, contra a Vitória fora de casa. Enfim, é um momento muito importante para o Santos no campeonato, é um momento em que o Santos tem que reagir de qualquer maneira, né? Se não der para vencer o Corinthians, pelo menos somar algum ponto lá, ganhar alguma moral no clássico e depois tentar somar pontos aí contra equipes como Vitória, Botafogo e o que vier pela frente. É hora desse time melhorar, né? É hora desse time melhorar. Neymar esteve aqui, entrou no gramado no intervalo, saudou a torcida, fez aquela diplomacia, apareceu aqui para a torcida, recebeu uma placa pelos 100 jogos na Vila Belmiro, mas o que o torcedor quer do Neymar não é isso, né? O torcedor quer o Neymar dentro de campo, lá em campo, jogando, vestindo a camisa do Santos e fazendo esse time melhorar, porque quando teve o Neymar nesta temporada, o Santos foi muito mais vencedor, foi muito mais criativo, foi muito mais competitivo. Então é importante que o Neymar volte. Podemos ter novidades em relação ao Neymar. Nesta segunda-feira eu vou gravar um vídeo sobre isso. Quem sabe aí o Neymar seja uma luz no fim do túnel, para que o Santos possa se recuperar na temporada, reagir neste Campeonato Brasileiro. Santos que também vai ter que se superar na Copa do Brasil, empatou em casa contra a equipe do CRB, agora vai jogar fora, precisa também de um bom resultado, de uma vitória para seguir adiante na competição. Enfim, o Santos precisando de qualquer forma de uma recuperação nesta temporada e o possível retorno do Neymar aí em breve, né? O que pode acontecer em breve, pode ser aí a salvação, a virada de chave do Santos nesta temporada, mas não dá para ficar só contando com o Neymar, não dá para ficar só esperando que o Neymar volte e resolva os problemas do Santos. O técnico Kleber Xavier tem boas opções neste elenco, o elenco do Santos não é ruim, o Santos tem jogadores capazes, o Santos tem algumas opções em posições estratégicas como meio de campo e ataque, então dá para ser muito mais competitivo do que tem sido até aqui. Vamos torcer para que o técnico Kleber Xavier, que chegou há pouco tempo, comece a entender melhor, conhecer melhor esses jogadores e fazer com que o time jogue melhor, né? Que ele comece a encontrar as melhores peças. Hoje eu não gostei da equipe no primeiro tempo, não gostei da forma como o time começou jogando, com o Rolheiser aberto, com o Tassiano mais enfiado ao lado do Tiquinho,
com esse buraco que existiu no meio de campo do Santos. O Santos precisa realmente melhorar muito e tudo isso passa agora pela mão do Kleber Xavier. Tomara que ele enxergue aí melhores opções, não só de peças, mas também de montagem, de estratégia de jogo. Vamos esperar que ele consiga fazer esse time evoluir e ser mais competitivo. O Santos precisa, mais do que nunca, somar pontos neste Campeonato Brasileiro. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Ficamos por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.